Estou falando aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista. Primeiro, agradecer a presença de vocês, vocês que me seguem no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, e os próprios clientes meus, né, que estão aí presentes na minha live. Conforme vocês sabem, a partir da segunda-feira passada, eu passei a fazer lives todas as segundas-feiras, 20 horas, direcionada para quem quer buscar cada vez o seu crescimento profissional. Ela não é direcionada para empreendedorismo, né? As pessoas que querem empreender no seu próprio negócio. Não é o foco das nossas lives, e sim quem quer crescer profissionalmente, ou dentro da empresa, ou como consultor de empresas, né? E desde já agradeço a participação de todos, né? Vamos estar até mais ou menos 8 horas e 40 minutos fazendo essa transmissão para vocês. Eu estou vendo aqui que alguns colegas já estão entrando aqui no Instagram, o Ricardo, que sempre me acompanha, o Bruno, o Judiner. Então, gradualmente as pessoas vão chegando aí no Instagram, e vamos ver também se no YouTube, porque está sendo transmitido também pelo YouTube, algumas pessoas também vão participando dessa live. Antes de fazer no Instagram, sempre eu fazia lives no YouTube e havia sempre uma demanda para que eu também fizesse no Instagram, em função dessa facilidade que a gente tem no Instagram, de às vezes até misturar um pouco, né, as atividades, os focos de atividades profissionais com atividades pessoais. Então, semana passada eu comecei a fazer publicações, stories, o próprio GVT, dos trabalhos que eu faço e que publico desde início de 2015, tanto no YouTube como também no LinkedIn. Então as pessoas estão chegando aí gradualmente e normalmente eu sugiro que vocês enviem para mim temas que eu possa abordar nessas lives que eu vou fazer todas as segundas-feiras, 20 horas. Desde já vocês têm um compromisso comigo e eu junto com vocês, para que a gente possa, nesse bate-papo, crescer profissionalmente. Tanto eu, que eu aprendo também, quando eu estou discutindo aí junto com vocês, já que vocês podem enviar para mim perguntas, através tanto aí do YouTube como também do Instagram. E, claro, depois de eu fazer uma pequena apresentação, eu vou dedicar um espaço para responder as perguntas de vocês. Então, eu peço que nesse início de live vocês segurem um pouquinho aí a ansiedade, para que enviem perguntas quando vocês tiverem mais ou menos já o avanço da nossa discussão sobre o tema de hoje. Quem enviar para mim algum tema que eu selecionar para alguma live, eu vou recompensar com e-books ou então cursos à distância que eu lancei agora em 2020. Então, todos os meus cursos de 5S e de TPM já estão todos disponíveis para que você faça à distância, com direito a certificado, claro que se você for aprovado. Inclusive, os cursos de 5S também estão em espanhol. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Haroldo Ribeiro, eu sou engenheiro mecânico e administrador de empresas, com especialização em manutenção mecânica, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 grandes empresas aqui no Brasil. A primeira, a Klabin, é uma empresa que todo mundo conhece, empresa muito forte na produção de papel e de celulose, é uma das maiores aqui do Brasil. Depois, em 87, eu fui trabalhar na maior petroquímica da América Latina, chamada Copene, na época estatal. Hoje é uma das unidades de insumos básicos da Braskem, mas continua sendo a maior unidade de produção, tanto de utilidades como de matéria-prima, aqui da América Latina, no caso hoje a chamada Unib. E também trabalhei depois numa outra empresa de manutenção industrial, que tinha 3.600 funcionários, que pertencia justamente a essa empresa petroquímica, lá em Camaçari, chamada Central de Manutenção de Camaçari. Então, essas foram as minhas atuações profissionais, e ao longo dessas atuações, eu também passei a conhecer ferramentas de gestão por conta dessas empresas e algumas por interesse próprio. Mas, até 95, eu sempre fiquei numa função de execução até virar gerente nessa empresa de manutenção industrial entre 92 e 95. Em 95, então, eu criei a PDCA, uma empresa de consultoria focada em 2 temas japoneses, 5S e TPM. 5S, um programa preponderantemente educacional, e TPM, uma ferramenta, uma metodologia voltada para você maximizar a produtividade numa atividade fabril. Então, desde 95, eu trabalho sozinho como consultor, aqui na América Latina. Eu resido desde 97 aqui em São Paulo, que é uma maneira que eu tenho de facilmente me deslocar
para outros estados aqui do Brasil, como também para outros países da América Latina. E essas lives que eu criei todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, é para compartilhar com vocês, né, um pouco desse conhecimento. São 36 anos de experiência profissional e 25 anos como consultor em empresas de médio e grande porte, várias delas multinacionais aqui na América Latina. E oferecer para vocês um pouco desse conhecimento acumulado, fazendo com que você possa crescer profissionalmente. Então, volto a dizer que essa live não está voltada para pessoas que querem empreender. Pode até estar assistindo aí, mas não é o foco das nossas lives. E a live de hoje, dia 7 de setembro de 2020, que foi selecionada, é como você pode crescer profissionalmente nessa fase, nessa época de pandemia, no durante e também o após. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos para facilitar e ficar mais didática essa apresentação, que é, primeiro, a questão do que é o sucesso profissional. Então, sempre a gente diz que o sucesso profissional, ele é a soma de duas coisas, duas vertentes. Você está preparado e você ter a oportunidade, né? Agora, com relação à preparação, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o mundo está cada vez mudando de maneira mais rápida, de maneira mais dinâmica, e a gente tem que estar sempre atualizado na nossa expertise. Então, a nossa formação acadêmica, a nossa qualificação profissional e a nossa experiência profissional de hoje, ela tem que estar atualizada de acordo com a tendência do mercado, né? Então, não adianta você ter uma formação acadêmica muito boa, você ter uma qualificação profissional boa, você ter até uma experiência, se tudo isso não está mais de acordo ou não vai estar de acordo com a tendência do mercado. Então, você tem que estar antenado para ver quais são essas tendências, para que você possa direcionar, evidentemente, a sua formação, a sua qualificação profissional e a sua própria experiência. Você tem que reformatar para essa nova tendência do mercado, né? A outra coisa é a oportunidade. Então, eu sempre digo que existem 3 perfis de profissionais, no caso, dentro de uma empresa. Você tem as pessoas que são reativas, aquelas que resistem, aquelas que nadam contra a correnteza. Então, a empresa ou o mercado está sinalizando em um sentido, né? Por exemplo, a gente tem hoje muita evidência dos sistemas de gestão. Já estava bem no passado a questão da segurança e da qualidade. Então, a gente ainda via muitas pessoas, principalmente nas áreas operacionais, logística, produção e manutenção, muito resistentes a fazer acontecer a sua produção, o seu trabalho do dia a dia, porém, em paralelo com a preocupação com a segurança e também com a qualidade intrínseca do produto e do serviço. Hoje, nós já temos uma série de ferramentas de gestão e que as empresas precisam dessas ferramentas para continuarem ou serem mais competitivas. E a gente ainda vê muito na gerência, na média gerência, isso aí resvala para o piso de fábrica, pessoas que resistem a essa tendência dessas novas ferramentas de gestão e tentam enganar a empresa fazendo maquiagens, fazendo de conta que está comprando a ideia, está executando aquilo dali, gerando às vezes indicadores que não são autossustentáveis, apenas para poder prestar contas à gerência ou à direção da empresa. Porém, quando a gente vai ver no fundo desses indicadores, muitos deles não refletem a realidade de produtividade, de qualidade da área que está gerando aquele indicador. Então, a gente tem que evitar essa postura reativa. E nós temos uma grande maioria de pessoas na empresa que eu chamo de pessoas passivas, que são aquelas pessoas que se motivam quando há uma pressão, quando há uma solicitação, principalmente das lideranças, dos órgãos de apoio. Então, o que a gente pretende é que nós que somos passivos numa empresa, a gente passe a ter uma postura proativa. Lembrando que, numa estrutura hierárquica gerencial, nós temos aquele formato de pirâmide. Então, se você olhar o formato de uma pirâmide, cada vez que você sobe na pirâmide, você tem menos espaço, né? Vocês têm menos área. Significa essa área menos gente. Então, para que você possa ascender numa pirâmide hierárquica de uma empresa, você tem que ser diferenciado. E uma das maneiras que você tem para ser diferenciado, além de você ter a sua qualificação, a sua experiência, a sua formação acadêmica, é a sua postura proativa, né? E a gente vê nas empresas
que uma minoria das pessoas tem essa postura proativa. Então, se você tem uma postura que ela é comum para a maioria das pessoas, fica muito difícil você crescer profissionalmente. Então, se você quer crescer de maneira autossustentável, que você não dependa de favores, de indicações, dependa apenas da sua competência, de maneira que seja um crescimento sustentável, você tem que ter, além da sua qualificação, formação e experiência, você tem que ter uma postura proativa, né? Isso aí é muito mais agora enfatizado nesse momento de pandemia. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. A questão é que nós, às vezes, queremos crescer dentro da empresa, e crescer significa aumentar seu nível de responsabilidade, né? Você ampliar a sua ação dentro da empresa, para que com isso você consiga ter uma remuneração melhor, porque no fundo é isso que nós buscamos em uma empresa, uma melhor remuneração. Nós temos que oferecer para a empresa algo que outras pessoas não conseguem oferecer com tanta facilidade. Então, para isso, além da qualificação, da formação, da experiência, você tem que ter uma postura adequada, uma postura proativa. E a gente verifica que, na maioria das vezes, ainda há uma minoria de pessoas dentro da empresa que tem essa postura proativa. Bem, com relação a essa fase de pandemia, eu coloquei aqui 2 tópicos interessantes. Primeiro, porque tanto nessa fase que nós estamos agora de pandemia, como depois que a pandemia passar, nós já estamos tendo e vamos ter outros paradigmas de trabalho. Então, para as pessoas que trabalham em áreas administrativas, em atividades de staff, cada vez vai ser mais canalizado o seu trabalho presencial para o trabalho home office. Para aquelas atividades que você tem que estar lá presente para executar, que são as atividades operacionais, basicamente atividades de produção, de manutenção, de logística, que você tem que realmente estar lá presente fisicamente, evidentemente, isso aí não vai ser tão afetado nesse momento. Porém, como a gente tem um alto nível hoje aqui no Brasil de desemprego, em torno de 20 milhões de pessoas desempregadas, agora na pandemia, nesses 4 meses, nós tivemos 9 milhões de pessoas a mais desempregadas, segundo o IBGE, significa que fica cada vez mais difícil você tanto conseguir um espaço no mercado de trabalho, como também você se manter no mercado de trabalho. Então, isso vai exigir das pessoas que estão no mercado de trabalho cada vez uma qualificação, além de melhor, mais atualizada. E uma postura diferenciada, uma postura mais proativa, porém agora com outras habilidades. Na questão do home office, a gente tem 3 questões chaves no home office. Primeiro, a autodisciplina, para que você trabalhe dentro de casa, junto com a sua família. Às vezes tem lá uma criança pequena, um bebê, às vezes até um animal, um cachorro, né? E você saber conviver com essas variáveis de maneira profissional. Então, ser autodisciplinado. Então, isso aí é uma exigência nova. Quando você está dentro da empresa, você está isolado dessas variáveis e fica mais fácil você executar de maneira concentrada, não é, compenetrada, o seu trabalho. Quando você está na sua casa, fica mais difícil fazer isso. Depois você começar a se atualizar e se acostumar com as ferramentas oferecidas para que você faça o seu trabalho no home office. Por exemplo, as plataformas de reuniões e também os próprios treinamentos que você recebe. Os treinamentos tanto oferecidos pela empresa, como também treinamentos proporcionados pela empresa para que você faça, através de escolas, de instituições, de consultorias, cursos de atualização ou então cursos de novas aprendizagens para você. Então, você vai ter que estar familiarizado com essas ferramentas. Então, a gente tem aí o chamado Teams, você tem aí o Meet, que é do Google, né? E outras ferramentas diversas, que eu não vou fazer propaganda aqui, que você tem que ser atualizado, não é você que trabalha dentro da empresa. Normalmente, a empresa disponibiliza essas plataformas, mas você tem que estar atualizado para utilizar adequadamente essas plataformas. E outra coisa que se exige do home office é a questão da pontualidade, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente se dá o luxo de chegar numa reunião um pouco mais atrasado, as pessoas esperam, tem aquele bate-papo, mas quando a gente faz um trabalho, uma reunião ou participa de um treinamento por uma plataforma, tende a ser mais pontual, de maneira que se você atrasar 1, 2 minutos, você gera um problema para os demais participantes e para quem está coordenando essa atividade, que pode ser uma reunião
ou pode ser um ensino à distância, um treinamento à distância que você está participando. Então, essa mudança que a gente está tendo durante a pandemia, ela vai continuar acontecendo depois da pandemia. Portanto, você tem que estar agora acostumado, né, com a habilidade para utilizar essas ferramentas e também a questão da autodisciplina em fazer o chamado home office. Agora, você que está aí escutando ou assistindo essa live, eu estou aqui tentando imaginar quem é você em termos de perfil profissional. Então, eu coloquei aqui duas coisas. Primeiro, você tem um perfil técnico, né? Ou então você tem um perfil gerencial se você trabalha para uma empresa. Então, a gente sabe que o perfil técnico, você concorre basicamente com você mesmo, né? Então, você busca cada vez mais se atualizar na sua expertise e o seu crescimento profissional basicamente depende muito somente de você. Agora, quando a gente vai para a chamada carreira Y, que é uma carreira gerencial, você, para ocupar cargos cada vez mais altos na pirâmide hierárquica da empresa, você vai ter que concorrer com outros pares, outros colegas seus e às vezes com pessoas até de outras empresas ou pessoas que estão disponíveis no mercado. Então, claro que quando você opta por uma carreira em Y, o seu crescimento aqui no Ocidente, particularmente o seu crescimento em termos de remuneração, ele é bem mais rápido do que quando você vai para uma área técnica, para uma vertente técnica. Porém, esse crescimento rápido significa duas coisas, que você compete com as outras pessoas muito mais fortemente do que quando você está numa atividade puramente técnica, como também você está sempre com o seu pescoço na guilhotina, porque você tem que entregar resultados, e os resultados que dependem de outras pessoas. Quando você está numa atividade técnica, você depende muito mais de você. Quando você está numa atividade gerencial, os resultados que você entrega para a empresa dependem da sua equipe. E aí você tem que ter outros talentos, outras habilidades para fazer com que as pessoas entreguem esse resultado para você de maneira eficaz e com muito maior facilidade, com menos estresse. No caso dos cargos que você pode ocupar ou da função que você tem hoje no mercado. Então, eu coloquei aqui 4 situações. Suponha que você é um consultor na área de gestão, de sistemas de gestão, de Manufacturing, TPM, TQC, WCM e outras ferramentas mais, normas ISO. Então, o que você pode fazer nesse momento agora de pandemia que a gente sabe que a demanda não é tão grande para você que é consultor externo, não é? É você dar uma revisada no seu material, né? Todos os materiais, materiais de apresentação, os exemplos, se você fazer alguma atividade prática, alguma dinâmica, dá uma atualizada nesse material. Outra coisa é você tentar ampliar aquele produto que você oferece para o mercado, né? Então você tem que verificar o que é que o mercado está oferecendo para você poder agregar aquilo que você já faz ou se aperfeiçoar naquilo que você já faz. Então hoje nós temos disponíveis com essa pandemia que ficou acelerado, o oferecimento de lives como essa que eu estou fazendo com você agora e oferecimento de ensinos à distância. Né? As lives têm uma função muito mais de informação do que de capacitação. Então, se você quiser se aperfeiçoar em termos de qualificação profissional, claro que você vai ter que buscar um ensino à distância. Então, isso aí tem duas maneiras de você fazer ensino à distância. Todos eles têm um custo. Tem aquele que custa tempo e aquele que custa dinheiro. Né? Claro que custa dinheiro, você vai pelo atalho. Você já recebe de maneira muito mais rápida, muito mais materiais de apoio para você, e você não precisa ficar pescando aqui e acolá. São materiais que têm uma certa continuidade. Quando você vai para aquilo que não é pago, você vai ter que dedicar tempo seu, vai ter que pescar uma coisa aqui, pescar uma coisa acolá. Às vezes até se confunde, não é? Porque aquilo que você vai buscar em um lugar, às vezes não está compatível com a mesma informação que você vai buscar em outro lugar. Então você tem duas opções aí, ou gastar o seu tempo buscando essas informações para se qualificar, ou pagando por isso, fazendo um ensino à distância. Então você tem que optar por isso. A questão também da divulgação do seu trabalho, né? Então, antes você fazia a divulgação boca a boca, presença física. Hoje você vai ter que utilizar meios como esse que eu estou oferecendo, né? YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, o WhatsApp Business, que foi lançado agora. Você vai ter que utilizar de todos esses recursos
tanto para você divulgar o seu trabalho, como também você executar algumas atividades à distância. Agora mesmo na pandemia, eu fiquei 5 meses sem trabalho presencial, mas fiz vários trabalhos aqui à distância remunerados, né? Trabalho de capacitação, de acompanhamento, né? Então isso aí é possível. Para pessoas que estão aí no mercado, algumas pessoas que se aposentaram, algumas pessoas que estão buscando recolocação no mercado, é também aproveitar esse momento aí de uma certa tranquilidade para você se aperfeiçoar profissionalmente, né? Buscar agregar ao seu conhecimento atual novos conhecimentos, né? É muito difícil você tentar explorar tanto uma profissão como também um mercado de consultoria, caso você que seja aposentado queira explorar isso, é muito difícil você começar de um conhecimento novo. Então, a sugestão que eu dou é aperfeiçoar aquele conhecimento que você já tem, né? A se atualizar, fazer cursos, para que você possa, ou através de um processo de seleção que você venha a ter dentro da empresa, caso você queira ser empregado, ou caso você queira prestar um serviço de assessoria, né? Ser um professor, às vezes, qualificado, né? Para dar cursos, por exemplo, em instituição como o Senai, para uma empresa de consultoria. Então, você teria que estar, no caso, atualizado e aperfeiçoado, tanto no seu conhecimento como também nos materiais que você vai precisar. Agora, você imagina que você vai tentar uma recolocação no mercado e está aí há 4, 5, 6 meses afastado do mercado e você não está se atualizando, não está fazendo nenhum curso à distância, por exemplo. Então, numa possível entrevista, se alguém responde nessa entrevista que está buscando essa qualificação permanente e tem como comprovar isso, no processo de desempate, essa pessoa vai levar vantagem sobre aquela pessoa que não está se qualificando profissionalmente. Então, é muito importante nós aproveitarmos esse momento agora de uma certa tranquilidade, quer seja você seja um aposentado, quer seja uma pessoa que está buscando recolocação no mercado, você está preparado, né, e mostrar que você está se preparando para ser competitivo, né, ter empregabilidade no mercado de trabalho. Bem, com relação a coordenadores de sistemas, que são aqueles que existem na empresa, aproveita esse momento agora, a gente tem uma certa tranquilidade, a fábrica onde a gente está não está em plena carga de produção, então a gente pode fazer uma revisão nos projetos que a gente está tocando, né, alguns programas, algumas ferramentas que não andavam bem, então tem como a gente às vezes também fazendo um treinamento à distância, melhorar um pouco o nosso conhecimento para fazer uma revisão desses projetos, desses programas, para que quando a empresa volte, ela volte com um programa aperfeiçoado. Você pode fazer isso. Também você já pode, antes das pessoas voltarem, implementar algumas melhorias na área, melhorias físicas na área, porque a tendência, existe uma demanda reprimida por conta dessa crise, que reduziu a demanda e, portanto, a produção em muitas empresas, mas existe uma demanda reprimida. Então, quando essa pandemia passar, que Deus queira vai passar com a instituição da vacina, o mercado vai voltar a funcionar em plena carga e as pessoas vão ser contratadas e você vai ter que dar conta, né, do programa que você hoje é responsável, das ferramentas. Então, consulte sites que faz venda de cursos à distância. Eu, particularmente, lancei, conforme eu falei no início dessa live, lancei este ano todos os meus cursos de 5S, todos os meus cursos de TPM à distância, criei uma plataforma exclusiva para isso, chamada 5setpm.com.br. Nela você vai encontrar todos os meus cursos à distância, inclusive o curso de 5S em espanhol. Assim como eu, vários outros consultores, várias escolas estão oferecendo cursos à distância e a vantagem é que os valores são bem mais acessíveis do que o curso presencial. Para você ter ideia, um curso meu à distância, o mesmo curso que eu dou à distância do presencial, ele custa quase 5% do valor do curso presencial. O que você pode fazer sem ter custo de logística nenhum, nem para você se deslocar, nem pagar também para que eu me desloque até a sua empresa. Assim como eu estou oferecendo, vários outros consultores e instituições estão oferecendo esse curso. Então, você aproveitar essa oportunidade para poder se aperfeiçoar livros, e-books que estão aí também disponíveis para você. Esse livro particularmente, perdão, todos esses livros que eu tenho impresso, a certificação 5S, guia de implantação do 5S, a Bíblia do TPM, o guia de implantação do TPM, que continua sendo vendidos, comercializados, impressos,
Todo o conteúdo, não exatamente o livro, mas o conteúdo dele, estão disponíveis em formato de e-books por preços bem acessíveis, né? Então, estou falando isso aí porque são oportunidades que estão acontecendo em função dessa fase de pandemia e também por conta desses recursos tecnológicos que nós temos atualmente. Bem, você também pode, você que coordena os programas das empresas, você pode também comprar esses cursos para oferecer para os demais colaboradores da empresa nos diversos níveis de hierarquia. Então, a média gerência, supervisores encarregados no caso, treinar os próprios colaboradores à distância. Tem muita gente fazendo um home office e obrigatoriamente pode ser, não quer dizer que seja isso, mas pode ser que existam algumas lacunas ali no horário do home office que a pessoa possa complementar esse horário fazendo esse treinamento à distância, que você vai matricular e vai fazer com que ele faça esse treinamento e depois ele vai entregar para você o certificado de participação nesses treinamentos à distância. Então você pode proporcionar para quando esse pessoal voltar à plena carga ou até mesmo em formato de home office, já possa oferecer para a empresa um maior valor agregado baseado nesse novo conhecimento adquirido que ele teve, né? Com relação aos demais colaboradores, né, da empresa, pode ser cargos gerenciais ou pode ser níveis operacionais, a base da pirâmide, nós temos aí também, mais uma vez falando agora na pandemia, coincidiu pandemia com tecnologia, muitos cursos à distância que você pode fazer. E também participação de lives. Eu, particularmente, nesses 5 meses, eu devo ter participado, escutando como vocês estão me escutando aí, ou assistindo como vocês estão assistindo, eu devo ter participado de umas 40 a 50 lives. E todas elas, posso dizer, que agregaram conhecimento para mim. Então é muito bom, não é, participar dessas lives. Você interage tanto com quem está fazendo a apresentação, como também com outros colegas, à medida que o pessoal vai fazendo aí no chat, perguntas, colocações, e você vai aumentando o seu ciclo de relacionamento. É uma coisa muito importante, não é? LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, você aumenta o seu ciclo de relacionamento. Por exemplo, somente nessa semana eu aumentei em 100% a quantidade de pessoas que estão me seguindo no Instagram. Em uma semana eu consegui fazer isso. Então isso só é possível graças aos recursos tecnológicos que nós temos atualmente. E é muito bom você aumentar o seu ciclo de relacionamento profissional, porque as suas chances aumentam, você passa a ter maior visibilidade, e às vezes a oportunidade para a gente surge justamente em cima disso. A visibilidade que a gente cria para que quando alguém precisa daquele profissional com aquela expertise, alguém, não é, que participa da sua rede de relacionamento pode me indicar. Então não deixe de estar presente. Você tem que estar, no bom sentido, vivo, aparecendo na mídia, né? Você tem seu conhecimento, esse conhecimento que você tem, essa experiência que você tem, essa sua formação acadêmica, não pode ficar retida, né? Não tem mais aquela questão de você ter que distribuir fisicamente seu currículo nas empresas para tentar uma oportunidade. Você tem outros meios hoje de conseguir essa oportunidade. Então, isso é muito importante. Há uma diferença, sempre eu digo, da pessoa que faz seu marketing pessoal daquela pessoa que é marqueteira. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Não é pecado nenhum você fazer seu marketing pessoal, mesmo porque nós precisamos fazer o marketing pessoal, diferente do marqueteiro, que é aquele que vende um produto, que é um produto que não é aquilo que ele prega, ou aquela pessoa que é inconveniente. Ela não tem o senso, às vezes, de respeito aos espaços e passa a ser uma pessoa inconveniente, até gerando uma imagem negativa com a pressão que ela faz, desnecessárias, para que aquela pessoa conheça o trabalho dela. Então, faça seu marketing pessoal sem ser, evidentemente, marqueteiro. É a dica que eu dou para você. Bem, pessoal, eu coloquei aqui para vocês aquilo que eu gostaria de colocar para gerar, a partir de agora, discussão entre a gente. Faço questão nessa live aqui dedicar 10 minutos. Eu prometi para vocês no início da live que seria uma live de 40 minutos. Temos, então, portanto, 10 minutos para responder algumas perguntas de vocês. Vou tentar aqui dar uma olhada para ver alguém que mandou perguntas. Não tem perguntas. Não tem perguntas? O pessoal aqui faz um reforço aqui. Eu estou aqui com a Marilene, que é minha sócia, aqui na PDCA. Estou vendo aqui muitos colegas presentes, né? Eu tinha pedido no início para que vocês segurassem um pouco a ansiedade, mas vocês seguraram demais, de maneira que não vieram muitas perguntas. Apenas o pessoal aqui se cumprimentando, dando boa noite.
E reforçando aquilo que eu falei, né, de a força do ensino à distância. Então, a gente não vai mais ter volta, né? O ensino à distância ele veio para ficar. Então, eu ainda vejo que nós estamos presos a alguns paradigmas, tanto quem apresenta o ensino à distância, como quem compra o ensino à distância, achando que o que vale é a presença física ali. É outro paradigma que a gente vai ter que se acostumar, né? Fazer trabalhos à distância. Do mesmo jeito que tem um home office, você vai sair cada vez mais dos cursos presenciais para os cursos à distância, principalmente aqueles cursos que não precisa o instrutor passar alguma habilidade, né? Você vai ser um torneiro mecânico, vai ser um soldador, a parte teórica você pode fazer à distância, mas não tem como você aprender a soldar, aprender a usinar uma peça, operar um centro de usinagem, se você não estiver lá presencialmente executando essa atividade. Agora, o ensino à distância, as reuniões virtuais, isso aí veio para ficar durante e após a pandemia. Vamos ver aqui mais perguntas. Vamos ver quem é que está mandando pergunta aqui. Enquanto eu vejo aqui as perguntas, desde já volto a agradecer a todos vocês. Eu vejo que a quantidade de participação aqui está muito boa, né? Para ser um dia de feriado, 7 de setembro, mostra muito bem a vocês aqui, aí, né, a vontade de vocês crescerem profissionalmente. Então, estou com pessoas aqui ilustres, é o caso do Mauro Paganotti, William Ribeiro, Flávio Fontinelli, a Isabela Ribeiro, né? Rafaela Moura, né, lá de João Pessoa. Então, a participação aqui muito boa. Vamos ver aqui sem perguntar. Renata Ribeiro, que é da Boeing, o Jorge Claros, lá da Bolívia, hermano querido, Jorge Claros foi o meu primeiro cliente internacional em 97. Foi a partir desse trabalho que eu fiz com Jorge Claros na Bolívia que a minha carreira internacional iniciou-se e não parou mais, né? Então, devo muito ao Jorge Claros pela confiança que ele teve no meu trabalho, os ensinamentos que ele me passou e que ainda me passa, que eu chamo carinhosamente Jorge Claros de meu irmão querido. Vamos lá. Ok, todo o pessoal dando boa noite. Marilene, tem alguma pergunta aí que você compilou? Tem de Moisés, olha aí embaixo. Moisés, que trabalha na Embraer, né? O que é que Moisés pergunta aqui, que eu não estou vendo? Ele está perguntando no Instagram ou no Instagram. Deixa eu ver, Moisés. Como equalizar conhecimento com conflitos de gerações nas organizações? Muito bem, viu, Moisés? Na prática, aquilo que eu falei para você, gente, a questão de nadar contra a correnteza, né? Então, a pessoa que tem, às vezes, uma idade já avançada, né? Quando eu falo de idade avançada, para ser mais claro dentro da empresa, aquela pessoa que passa dos 50 anos, ela tem que continuar jovem de cabeça. Então, ela não pode ser resistente à onda que está acontecendo, e a onda é isso que eu estou mostrando para você, né? Então, não tem como você ser uma pessoa de idade e jovem, e eu vejo muita gente também com baixa idade que já está velha, né? Já está obsoleta, está acomodada. Então, Moisés, eu diria, você é um exemplo disso, Moisés. Você é um cara muito experiente aqui aí na Embraer, você coordena um programa que serve para toda a América Latina, né? Várias unidades utilizam o seu trabalho, você é um profissional já experimentado, mas continua sendo uma pessoa jovem, uma pessoa que está sempre buscando aprender, né? Então, eu diria, Moisés, que para ambas as partes, as pessoas jovens têm que estar atualizadas e as pessoas também com mais idade têm que estar atualizadas. Eu estou aqui com 59 anos e busco estar competindo em termos de conhecimento, de manuseabilidade com novas tecnologias, assim como os jovens. Então, hoje, por exemplo, eu domino todas as plataformas de comunicação, faço vídeos, coloco isso aí em várias plataformas, da mesma maneira que pessoa jovem. Então, é difícil esse choque de gerações, mas aquilo que eu pedi, para que as pessoas tenham proatividade, se elas querem crescer profissionalmente, de mesmo elas com idade avançada, já experiente, continuarem updating, ou seja, atualizadas. Tem uma pergunta de Ricardo Moilovisk. Sim, o que é que a falta de capacitação contribuiu para o processo de desindustrialização no Brasil? A falta de captação. Ricardo, mais uma vez agradeço a você, Ricardo, que está sempre presente também nas minhas transmissões. Para você ter ideia, Ricardo, toda vez que eu faço algum treinamento presencial nas empresas, eu normalmente faço uma enquete ali informal, né?
Eu pergunto às pessoas o seguinte: de vocês que estão aqui, quantos nos últimos 2 anos receberam alguma capacitação profissional? Eu não estou falando palestras, eu não estou falando, às vezes, um diálogo de segurança, que isso aí não é uma capacitação, é um diálogo. E aí eu me surpreendo porque mais que 50% das pessoas que estão ali não receberam, eu estou falando de médias e grandes empresas, a maioria multinacional, nenhum treinamento de qualificação, de melhoria de qualificação. Né? Então isso aí é muito ruim para nós. Né? Eu sempre atuei, Ricardo, na área de manutenção, e uma manutenção é um exemplo claro disso. Hoje, na minha opinião, o homem de manutenção, e quando eu falo homem, eu estou me referindo aos dois sexos, né? O homem de manutenção, ele hoje, na minha opinião, ele está menos qualificado do que nós estávamos na década de 90. A gente tinha uma ação muito forte, puxado pela Petrobras aqui no Brasil, que era uma vanguarda, tanto nos treinamentos de tecnologia de processo, como também de manutenção, e houve um enfraquecimento, né, nessa questão do investimento em treinamento, de maneira que hoje os profissionais não estão tão qualificados. Por isso, eu estou colocando aqui para vocês que não adianta você querer uma oportunidade ou criar uma oportunidade se você não tem conteúdo. Né? Você primeiro tem que se qualificar para depois ou buscar uma oportunidade ou criar uma oportunidade. Não adianta você ser marqueteiro, tentar criar uma oportunidade e depois você não ter conteúdo para isso. E o conteúdo que eu falo é formação acadêmica, qualificação profissional e a sua experiência com aquilo que você se propõe a fazer. Flávio Fontinelli e Gabriel estão aí na live. O Flávio Fontinelli também. O Flávio Fontinelli é um dos profissionais mais especializados em planejamento e controle de manutenção, chamado PCM, é um excelente profissional. Conheço o Flávio Fontinelli. Ele fez o curso de pós-graduação comigo em 1988 na Universidade Federal da Bahia, e desde lá é uma pessoa atuante na área de manutenção, altamente experiente, e que sempre está também buscando aprender. Então, desde já, Flávio, agradeço a sua participação. Quem é também Marilene, que está aí fazendo parte aí da nossa live. Eu tenho várias pessoas aqui, a Sulamita, o Rogério, o Bruno, então são várias pessoas. Gente, Selma. 5S influencia no crescimento de um funcionário na empresa? Selma, eu diria que 5S é a base de tudo. Você não tem um sistema de gestão confiável, até as próprias normas ISO, sem você passar pelo 5S. Infelizmente, ainda, supervisores, gerentes, têm uma visão de 5S apenas como um programa estético. Né? E toda a minha motivação, desde 95, quando eu me dediquei exclusivamente a 5S, tenho mais de 18 livros publicados sobre o tema, é uma visão capitalista e, ao mesmo tempo, uma visão humanista. Né? A capitalista de você, com 5S, buscar resultados, e também com 5S você formar cidadãos, né? Porque cidadãos vão ser bons profissionais dentro da empresa, e fora da empresa vai beneficiar a sociedade, a partir da sua casa e também no convívio com os demais cidadãos do país. Então, eu particularmente me dediquei ao 5S há 25 anos, pretendo continuar isso porque eu acredito muito na força do 5S, tanto nos aspectos físicos de melhorias no ambiente de trabalho, como nos aspectos comportamentais, onde esse aspecto comportamental ele sai dos limites da empresa e vai para a vida da pessoa, a vida pessoal. Fala aí de Gabriel, filho de Fontinelli, que está na live. O Gabriel, eu conheço você já de fotografia, filho do Fontinelli. Se é filho do Fontinelli, tenho certeza que você vai ter um futuro profissional brilhante, como já começou o seu início de carreira profissional. Se basear nos ensinamentos aí do seu pai, o Flávio Fontinelli, uma pessoa, além de um bom profissional, caráter exemplar, e desejo a você muito sucesso na sua vida profissional, Gabriel. Pessoal, eu vou concluindo aqui essa live. Tem mais um minuto, a Marilene está dizendo. Tem mais alguma pergunta, Marilene? Porque eu queria agradecer a todos. É difícil a gente nomear uma pessoa por pessoa, né? Mas agradeço a todos vocês pela participação. Fica, de qualquer maneira, o nosso compromisso todas as segundas-feiras, às 20 horas. Se você quiser mandar alguma sugestão de tema pelo meu e-mail, pdca@terra.com.br. E se desejar fazer qualquer curso que eu estou oferecendo no mercado, se você está nesse momento participando dessa live, eu estou oferecendo até quinta-feira que vem um desconto de 20% para qualquer curso que você selecionar na plataforma,
5sitpm.com.br. Porém, para você ter o desconto, é preciso que você esteja presente nessa live. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, tanto por estar aqui presente, como estar dedicando a vida pessoal de vocês para se aperfeiçoar profissionalmente. E o convite está aberto para a próxima live, próxima segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Boa noite para todos.